Boa noite a todos. Eu quero falar sobre o novo acordo ortográfico hoje. É um tema bastante polêmico, é um tema que tem causado certo desconforto em todos aqueles que usam a língua portuguesa, que é o nosso caso, e é um tema que, eu diria, ainda está em aberto. É um tema que deve causar ainda muita discussão, muita polêmica, e eu vou falar hoje sobre a ortografia da língua portuguesa, que é uma das minhas especialidades. Eu tenho me dedicado bastante ao estudo da língua portuguesa, em especial da sua ortografia. Só que eu não vou falar apenas do novo acordo, eu quero antes fazer aí um retrocesso histórico para que a gente entenda um pouquinho essas questões ligadas à ortografia da língua portuguesa, e depois sim entro no novo acordo. E também não quero limitar a minha apresentação aqui a uma série de regras de como a grafia das palavras devem ser escritas. Lógico, eu vou falar sobre isso, porque o acordo incide exatamente sobre a grafia das palavras, mas eu pretendo fazer então um apanhado geral da ortografia da língua e das suas respectivas regras, ok? Eu quero tomar, em primeiro lugar, aqui a liberdade para falar sobre 2 livros que eu acabei de lançar, não querendo fazer uma autopropaganda, mas já fazendo, não é? Se alguém quiser uma referência bibliográfica sobre o assunto, eu indico não apenas os meus livros, que foram, como eu disse, recém-lançados com hífen ainda, e depois nós vamos falar sobre o hífen, mas também eu tenho aí uma bibliografia para quem quiser se aprofundar no assunto. Eu posso depois até por e-mail passar para quem se interessar, porque, como eu disse, pretendo demonstrar aqui, o assunto é vasto. Então, os livros que eu lancei agora foram estes aqui. Esse chama-se O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, pela editora Contexto. É um livro que traz algumas regras de ortografia e fala um pouquinho sobre a história do novo acordo e um pouco sobre a ortografia de uma forma geral. E um outro que foi lançado há 20 dias, mais ou menos, chama-se Ortografia da Língua Portuguesa, também pela editora Contexto, e esse traz um apanhado geral sobre questões históricas, discursivas, sobre as representações da ortografia no discurso. Então, é aí uma bibliografia interessante para quem quiser se aprofundar e um pouco mais além do que eu tenho para dizer aqui para vocês. Bom, falando aí do novo acordo ortográfico, mas começando, eu diria assim, por uma questão histórica, é interessante a gente pensar que a ortografia sempre foi, historicamente falando, um dos temas mais polêmicos dentro da gramática da língua portuguesa, não é? Eu até trouxe aqui uma frase de uma pesquisadora portuguesa da língua, em que ela diz assim: no problema ortográfico reside a mais importante polêmica gramatical, em que as opiniões divergem parcialmente e parcialmente se encontram, mas onde é difícil que se estabeleça verdadeiro acordo. Então ela já assinala aí um dos problemas da ortografia, que é a absoluta falta de entendimento entre aqueles que propõem qualquer reforma, qualquer projeto de unificação, mesmo entre os gramáticos, os estudiosos que não propõem nada, mas que estão, de alguma forma, preocupados com a ortografia. Tem uma frase do Mário de Andrade que eu gosto muito, em que ele diz: acredito que a questão ortográfica tem contribuído muitíssimo para a desordem mental no Brasil. Exageros à parte, não é? Ela realmente é um dos aspectos do estudo da língua portuguesa que tem causado mais discussão. A discussão é antiga. Se eu retorno, historicamente falando, ao século XVI, por exemplo, eu vou perceber que o século XVI é um marco na evolução da língua portuguesa, considerado a era da modernização da língua portuguesa. É quando o português passa da sua fase de galego-português para o português propriamente dito. Então eu percebo que desde o século XVI, dá para enxergar bem, não é? Ali, ó. Desde o século XVI eu tenho estudiosos preocupados com a língua portuguesa. São chamados ortógrafos, ao lado dos gramáticos, ao lado dos filólogos, ao lado dos filósofos, que também estudavam a língua. Eu tenho os ortógrafos, que tinham uma preocupação especial voltada para a ortografia. Então são vários ortógrafos desde o século XVI, começando com Pedro de Magalhães Gândavo, regras que ensinam a maneira de escrever a ortografia da língua portuguesa,
de 1574. Isso segue em frente até passando o século XVI, século XVIII, século XIX, século XX e XXI, até os dias de hoje. Se eu pensar na ortografia da língua portuguesa no Brasil, eu percebo que a preocupação é a mesma e o empenho para que se estabeleça, para que se coloque uma ordem no caos ortográfico que tradicionalmente não é conhecido na língua portuguesa, ortografia. Então, desde o século XIX, eu tenho lá o Sistema de Ortografia Brasileira, de 1880, do Paranhos da Silva. Isso vai seguindo até também a atualidade, com as obras especialmente voltadas para a ortografia. Desculpem eu estar passando assim as transparências um pouco rapidamente. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar esse material por e-mail, as indicações bibliográficas. Primeiro, porque o assunto da nossa exposição hoje é o novo acordo. Isso é só um recorte histórico. Depois, porque são muitas informações. Se eu for esperar que alguns anotem todas as informações, isso pode atrasar um pouco a nossa exposição. Então, eu tenho sistemas... O e-mail? Posso sim. Então, para quem quiser, por favor, o e-mail é Maurício Silva, tudo junto, Maurício Silva, tudo junto, @uninove, por extenso, uninove.br, ok? Bom, então ortografia, nós temos sistemas ortográficos diferentes, historicamente falando, não é? Por exemplo, prevaleceu na antiguidade clássica da língua, na era clássica, que é anterior ao século XV e XVI, o chamado sistema fonético, período arcaico da língua. O que é o sistema fonético? Eram propostas de escrever, não é, a língua da maneira como se fala. Evidentemente, não é? É um sistema que não é nada funcional, porque cada um fala de uma maneira, não é? Em cada região do país onde se fala o português, fala-se de um modo, portanto, o sistema fonético, ou seja, tentar reproduzir na grafia a maneira como se fala o português, é uma utopia. Então, um sistema que não prevaleceu, a gente lê, por exemplo, textos do século XIII, XIV, da língua portuguesa, e é possível a gente encontrar uma mesma palavra grafada de 4, 5 formas diferentes, porque cada um escrevia a sua maneira de acordo com, com esse sistema fonético que prevalecia na época. Um sistema etimológico, a partir do século XV, é aquele que vigorou pelo menos até o século XX. O que é o sistema etimológico? É aquele que procura resgatar a história da língua, a origem, das palavras na sua raiz greco-latina, do latim e do grego, e procura grafar de acordo com essa origem, com essa história. Então, é daí que vem, por exemplo, quando a gente lê algum texto antigo, é daí que vem aquelas grafias com TH, com PH, com Y, por exemplo. Então, essas formas são formas etimológicas e que acabaram prevalecendo na grafia da língua nesse período de espaço do século XV, mais ou menos, ao XIX e XX. E hoje em dia a gente considera que a grafia da língua portuguesa ela siga o sistema misto, que, como o nome já diz, é uma mistura entre o fonético ou sônico, como alguns ortógrafos gostavam de dizer, e o etimológico, uma mistura das duas formas. Enfim, isso não vem ao caso, porque sendo fonético, etimológico ou misto, os problemas continuam existindo na grafia, tanto é que vocês vão ver, a língua portuguesa ela é pródiga em propostas de reforma da ortografia. É possível dizer que seja uma das línguas, se não a língua em que mais tivemos propostas de reformulação ortográfica. Por exemplo, no século XV, só para dar mais 2 exemplos aqui, eu já tive a minha primeira proposta de ortografia da língua portuguesa, no século XV. O Fernão de Oliveira escreveu a nossa primeira gramática da língua portuguesa, Gramática da Linguagem Portuguesa, em 1536. E ele já propunha nessa gramática um modelo de ortografia. Na verdade, uma proposta de reforma ortográfica, já que a ortografia que prevalecia era fonética, não havia um padrão ortográfico, então ele propõe a primeira
reforma da ortografia da língua. Entre outras coisas, por exemplo, ele propõe escrever as vogais, não é, como uma maneira muito, muito pessoal, digamos assim. Como não havia diferença de timbre na pronúncia da vogal. O E aberto, E, e o E fechado, E. Ou então o O aberto, O, e o O fechado, O. Mas não havia os sinais de acentuação. Sinal diacrítico, sinal de acentuação não existia. Então, como representar o timbre da vogal na grafia da palavra? Então, ele propõe ali algumas formas, não é, um tanto insólitas, para representar essa diferença de timbre. Então, um A aberto, que ele propõe que se escreva alfa. Um E aberto, que ele propõe que se escreva com E grego. E um O aberto, que ele propõe que se escreva com ômega. Então, ele queria incorporar essas formas na grafia da língua para que elas pudessem reproduzir o timbre da vogal. Uma proposta que absolutamente não vingou. 4 anos depois, 1540, João de Barros escreve uma outra gramática da língua portuguesa com outra proposta, e assim, consequentemente, não é, os gramáticos e os ortógrafos vão tentando dar conta dessas diferenças gráficas da língua portuguesa. Eu não vou falar mais do Fernão de Oliveira, mas ele tem aí várias propostas, inclusive propostas para se escrever as consoantes da língua, não é? Então tem ali alguns encontros consonantais, CH, LH, que ele já propunha como sendo uma letra, e aí por diante. Então a sua proposta é muito extensa, isso aí é uma tentativa de ele conciliar a grafia à pronúncia. Então ele escreve uma gramática endereçada aos falantes nativos da língua portuguesa, mas também aos estrangeiros. E ele pensa como indicar para um estrangeiro a pronúncia de determinadas letras do nosso alfabeto. E ele tem aí uma explicação, não é, um tanto engraçada da pronúncia das letras. Por exemplo, a pronúncia da letra B. Ele explica na gramática, não é? Pronuncia-se entre os beiços apertados, lançando para fora o bafo com ímpeto e quase com baba. Então, quer dizer, eu não podia imaginar que a pronúncia da letra B fosse assim. Mas no século XVI, na gramática que ele escreve, é como ele idealizava, não é, esse aspecto fônico da língua, não é, e como ele tentava explicar a pronúncia de determinadas letras. E assim por diante, não é? Tem umas formas aí, umas explicações bem engraçadas, mas não deixa de ser uma tentativa. Letra R, pronuncia-se com a língua pegada nos dentes queixais de cima e sai o bafo tremendo na ponta da língua. Tá bom. Esse é o F simples, não é? O R simples, o R dobrado do carro, por exemplo. A pronunciação é a mesma que a do R singelo, senão que este dobrado arranha mais as gengivas de cima. E assim vai. Então, só para mostrar para vocês que, historicamente, a ortografia ela vem desde o século XVI com essas tentativas de adaptação, de organização, e, em geral, tentativas frustradas, como, aliás, costuma acontecer hoje em dia. Passando do 16 para o 20, porque eu quero chegar, então, no novo acordo, no século XX. Nós temos, aliás, o século XX... Oi? Não só a grafia, mas também a oralidade. Eles propunham, não é, ensinar o falante principalmente estrangeiro, como é que as palavras, as letras deveriam ser pronunciadas. Muito bem. O século XX é o século em que mais houve proposta de reforma ortográfica da língua portuguesa. Haja vista o fato de nós estarmos vivendo atualmente, não é, em plena transição de uma ortografia antiga para uma ortografia nova. Então, o século XX começa com uma proposta ortográfica em 1907. Só para efeito de exemplificação, é a proposta da Academia Brasileira de Letras, que, aliás, está à frente hoje do novo acordo. Vou falar bastante do novo acordo. Então, ela lança uma proposta em 1907, que é uma proposta, na verdade, não de unificação da ortografia, mas de simplificação das formas gráficas da língua. Então, tem propostas aí, por exemplo, a palavra mao e pao, sem um acento. O acento foi um word que colocou por sua própria conta e risco.
deveria ficar para o Medeiros de Albuquerque, para a Academia Brasileira de Letras, deveria ficar Mau, Pau, que são formas que prevaleceram hoje. Chapéu, véu, deveria ser chapéu, véu. Algumas permanecem até hoje, outras não deram certo. A palavra mãe, não é? Que se escreve com E e ele propunha com I, mãe, não deu certo. Outras são formas etimológicas, por exemplo, B dobrado, D dobrado, F dobrado, não é? Ou então TH, RH, essas formas que ele propunha que devessem sair da língua para efeito de simplificação. Então, a proposta feita em 1907 e que também não vingou, porque tudo que diz respeito à ortografia, como eu acabei de dizer, é alguma coisa muito polêmica, não é? Alguns aceitam, outros não, e nessa época não havia a ideia de unificação da ortografia, até porque o Portugal não reconhecia o Brasil como uma nação que pudesse, de alguma maneira, não é, ter aí uma independência linguística a ponto de propor uma reforma ortográfica. Então, é uma proposta que não vingou e a gente passa aí o século XX todo tendo críticas, não é, e propostas de reforma ortográfica. Por exemplo, essa é engraçado, isso mais para efeito de curiosidade, Carlos de Laet, numa das suas crônicas, ele escreve uma crônica inteiramente dedicada a essa proposta da Academia de 1907. E ele diz na sua crônica que é uma proposta fadada a não dar certo, porque é uma proposta que tem base na ortografia fonética, e para ele a ortografia fonética não funciona. E, inteligentemente, até ironicamente, ele escreve toda a sua crônica numa suposta ortografia fonética que deveria vingar caso, que deveria ser a ortografia usual, caso a proposta do Medeiros Albuquerque vingasse. Então ele põe lá, fala-se muito em ortografia fonética, mas em que se resume ela? Na equação do som e da grafia. Mas o engraçado é que ele escreve toda a sua crônica com essa ortografia absolutamente inesperada. E, ao mesmo tempo, criticando, ironizando e usando desse recurso, que, segundo ele, seria aquilo em que a nossa ortografia se transformaria, caso a sua proposta vingasse. Então, está aí. Bom, vamos falar um pouco, então, do século XX e vamos chegar ao novo acordo. Como eu disse, o século XX é pródigo em propostas de reforma ortográfica. E o mais engraçado de tudo é que essas reformas, essas propostas foram sendo idealizadas, foram sendo, às vezes, apoiadas, às vezes não, mas nenhuma delas conseguiu se consolidar como uma proposta vigente. A primeira é aquela que eu me referi em 1907, da Academia Brasileira de Letras, que não vingou em razão das críticas, inclusive vimos aí a crítica do Carlos de Laet, que era da Academia também, e fazia a crítica à própria proposta acadêmica. Em 1911, uma comissão portuguesa faz uma proposta que teve até uma aceitação muito boa no Brasil, uma relativa aceitação no Brasil. Tanto é verdade que em 1915, a própria Academia Brasileira de Letras adota a proposta portuguesa de 11. Mas em 1919, a própria Academia revoga essa proposta que ela tinha adotado em 15. Então, são idas e vindas, não é? Em 1931, nós temos o primeiro acordo ortográfico. Na verdade, não uma proposta isolada, mas um acordo entre Portugal e Brasil. É um acordo em que os dois países são signatários, adotam, não é? E, em 1934, por meio de um decreto, não é? Essa proposta é revogada. Tanto é verdade que nós temos, em 40 e 43, 2 vocabulários ortográficos da língua portuguesa que são vigentes até hoje. Hoje nós temos um vocabulário, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa é de Portugal, e o pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa é do Brasil. São resultados dessa frustração que foi o acordo, nesse caso o desacordo, de 31. Aí tentam de novo em 45. Em 45 tem uma outra, não é, proposta de unificação ortográfica. Os dois países são signatários, o acordo entra em vigência, mas em 55 há uma rejeição
uma anulação dos dispositivos do Acordo de 45. Então, de novo, volta-se atrás e nós voltamos à situação lá do começo do século, ainda sem uma proposta de unificação ortográfica. Até chegarmos em 86 e 90, que é a data deste acordo que está agora em vigor. E nós não sabemos, não é, na verdade, qual vai ser o resultado disso tudo, porque, tradicionalmente falando, a gente tem, não é, na língua portuguesa, uma tradição, que não é de agora, é do século XVI, mas que ganha mais consistência no século XX, uma tradição de os acordos ortográficos não darem certo. Nós estamos vivendo agora uma fase de implantação de um acordo ortográfico. Se vai dar certo ou não, nós ainda não sabemos. Isso aí seria um exercício de futurologia. Mas o que se sabe é que este é um dos acordos mais polêmicos que nós estamos tendo da ortografia da língua. Para vocês terem uma ideia de como as coisas andam, em Portugal já há uma proposta que foi mandada para a Assembleia. O acordo foi assinado pela Assembleia Portuguesa. Lá é Assembleia, não é Congresso, não é? O acordo foi assinado pelo presidente, pela Assembleia. Foi votado na Assembleia e assinado pelo presidente. Já há uma proposta que foi mandada para a Assembleia para que revoguem o acordo, sendo que ele nem entrou ainda em vigência em Portugal. Ele entrou aqui em Portugal ainda não, mas já há uma proposta para que o acordo seja revogado. Então, já é um desacordo antes do próprio acordo entrar em vigência. Agora, como isso vai ser no futuro, a gente vai esperar um pouco para ver. Bom, de qualquer forma, o que interessa mesmo para nós é o novo acordo. E é sobre ele que eu posso falar agora. Há toda uma história do novo acordo. Não quero entrar em detalhes, mas a história do novo acordo data de 86. O idealizador do novo acordo ortográfico é o Antônio Wise, que é agora não é o dono daquele dicionário Wise, não é, o que idealizou o Instituto Antônio Wise, o dicionário. Ele que pensou no acordo, e aí de 86 é que nós temos esse protocolo do Encontro de Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa. De 86 até hoje, nós tivemos muitas idas e vindas, não é, muita controvérsia. As datas principais aqui são 86, depois 90, porque em 90 assina-se de fato o acordo ortográfico, em 86 faz-se a proposta, em 90 ele é assinado, por isso que a gente fala que é o acordo ortográfico de 86-90. E aí outras datas em que a ratificação do acordo por alguns países, não é? Alguns protocolos modificativos, é uma história muito curiosa para quem se interessa por isso, evidentemente, não é? Em 2004, por exemplo, teve a assinatura do segundo protocolo modificativo, que é uma outra data importante desse acordo. São, na verdade, 3 datas importantes. 86, que foi a idealização, 90, que foi a assinatura, 2004, que foi a data do segundo protocolo modificativo. O que dizia esse protocolo? Dizia que, porque até 2004, vejam, o protocolo foi assinado, o acordo foi assinado, proposto, mas os países envolvidos no acordo não tinham assinado, não tinham, não é, ratificado o acordo. Então ele não entrava em vigência nunca. E aí em 2004 teve-se uma ideia de revogar, não é, os decretos anteriores e dizer que não era mais necessário que todos os países lusófonos assinassem um acordo. Bastava que 3 países assinassem e o acordo entraria em vigência. Então assinaram aí, não é? O Brasil, São Tomé e Príncipe, faltava um país, eles convidaram Timor-Leste para fazer parte do acordo, que até então não fazia parte, na condição de que ele assinasse. Timor-Leste fez parte, assinou, já tínhamos os 3 países e o acordo começou a entrar em vigência. Teoricamente, desde 2004, na prática, desde 2009. Tem as outras datas aí. 2008, então, é a assinatura pelo presidente do decreto que estabelece a implementação do acordo, e ele está em vigência no Brasil. Nestas condições, de 2009 a 2010, começa a valer para os estudantes do ensino fundamental, que deverão receber o material didático adaptado às regras do novo acordo. 2010 e 2011, estudantes do ensino médio. E 2011 e 2012, todos, vestibulares, concursos, inscritos em geral. Em 2012, então, é a data limite para que o novo acordo seja de fato implementado.
Por enquanto, estão valendo as duas ortografias, digamos assim, tá certo? Porque estamos vivendo um período de transição. Então, a antiga e a nova. Em 2002, passa a valer somente a nova. Muito bem. Dito isto, o que interessa no novo acordo? São mais de 20 bases o acordo contém, o documento legal. Cada uma dessas bases tem uma série de observações, não é? De modificações, de propostas, de exemplificação. Então, não daria para a gente discutir aqui todas essas bases e todas essas regras contidas nas bases. Então, eu vou falar, na verdade, assim, o que mais acaba influenciando a nossa vida, não é? Nosso cotidiano, em termos de grafia da língua, e o que realmente foi modificado para que a gente possa tentar, não é, lidar um pouco com essa questão, que não é uma questão absolutamente pacífica. Alfabeto são coisas, não é, que a gente vê na imprensa, acho que não vale a pena nós nos determos muito nisso. Não é? O novo acordo, uma das bases, diz que a partir de agora começa a valer no alfabeto da língua portuguesa aquelas 3 letras, W, Y e K. Então, antes escrevia-se Darwin com W, não é? Quilômetro com K, Eli com Y, etc. E agora, como é que se escreve? Da mesma maneira, não muda nada, não é? A diferença é que as letras foram oficializadas, elas passaram a ter uma validade legal no nosso alfabeto. Então, são coisas que não interessam muito, a questão de nomes próprios. Vou pedir desculpa mais uma vez, que eu vou passar umas transparências direto, sem nem ler, porque é muita coisa, como eu disse, são 20 bases, cada base dando conta de várias regras, e eu quero me ater àquilo que realmente é mais usual e talvez nos interesse mais, porque incide mais sobre a língua do dia a dia. Nomes próprios, só nomes próprios de tradição bíblica. Então, tem uma regra de uma base que fala de nomes próprios de tradição bíblica, que é muito específico, não é? Está lá. Então, aí, ó, outra questão de nomes próprios de tradição bíblicas, que tem essas formas, que são encontros consonantais finais, José, Nazaré, Judite, Bete, com TH, que pelo acordo agora deve ser escrito Bete com E, mas nós sabemos que, do ponto de vista legal, o que vale é o que está na certidão. Então, a ortografia não incide sobre, não é, a mudança de um nome que está oficializado de forma legal. Tá certo? Bom, nomes próprios, nomes de lugares que devem ser adaptados, não é? Devem ser aportuguesados, vários nomes, alguns não. O acordo prevê essas exceções. Washington, por exemplo, não dá para portuguesar, ficaria muito esquisito. Continua assim. Buenos Aires, continua Buenos Aires e assim por diante. Aportuguesar na medida do possível, sempre que possível, como diz o acordo. Tudo bem. Não é isso que interessa. Letra maiúscula e minúscula também é uma coisa que, até porque as bases do acordo sobre esse assunto apresentam muitas formas facultativas. Antes escrevia-se tudo em maiúsculo, agora pode-se escrever em maiúsculo e em minúsculo, não é? Com letras maiúsculas e minúsculas. Então, Grande Sertão Veredas, tudo maiúsculo antes, e agora Grande Sertão Veredas em minúsculo. E assim por diante. Quer dizer, é facultativo, tanto faz uma forma ou outra. Tá? Vou pular porque realmente vocês vão ver que ficaríamos aqui a noite toda tratando dessas questões que eu diria que são menores. Antes escrevia-se em minúsculo. Qual é a vantagem dessa regra aqui? Ó? Essas palavras de meses, estações do ano e dias de semana, que ficou a mesma coisa, antes minúsculo e agora minúsculo. É que muita gente não sabia que antes era escrito em minúsculo, não é? Escrevia-se em maiúsculo. Então, pela norma ortográfica, deveria se escrever com letra minúscula. E agora o acordo ratificou isso. Deve mesmo. Então, não mudou nada. Ao contrário dessa, que eram escritas em maiúsculo e agora deve se escrever em minúsculo. Depois eu vou falar um pouco sobre a lógica ou a falta de lógica das regras, as questões polêmicas e, não é, eu diria assim, as pendências do acordo. Formas de tratamento, isso aí pode interessar muito, não é, para
advogado, enfim, várias áreas, várias profissões. Então está lá. Antes minúsculo, agora é facultativo, tanto faz. Certo? Doutor Carlos Ferreira, maiúsculo ou maiúsculo, doutor. Nome próprio continua sendo grafado com um maiúsculo. Governador, maiúsculo ou minúsculos, não é? Senhor reitor, pode ser maiúsculo ou minúsculo. Excelentíssimo senhor reitor, maiúsculo, excelentíssimo senhor reitor, minúsculo. O acordo prevê essa forma facultativa, ok? Isso talvez interesse mais a vocês, mas, convenhamos, não é assim alguma coisa muito usual no dia a dia, no que compete à grafia da língua portuguesa. Nomes que designam domínios do saber e formas afins, pode também ser facultativo. Educação física maiúsculo, educação física minúsculo. Cultura geral maiúsculo, cultura geral minúsculo, e assim por diante. Vou pular porque não é o que interessa. Emprego de maiúsculos em logradouros públicos, etc. Continua, formas facultativas de novo. Bom, vamos entrar naquilo que incide mais sobre a nossa grafia cotidiana, como eu disse, e que realmente sofreu uma modificação que pode causar algum estranhamento. Primeira questão importante, acentuação. Nós tivemos algumas mudanças importantes na acentuação. A primeira delas, não é assim tão importante, mas é uma mudança que dá conta de muitas palavras, é o fato de o trema ter caído. Isso é engraçado que às vezes eu falo, né, nas palestras que o trema caiu e muita gente se espanta, mas eu não sabia nem que existia. Então, para muita gente não faz diferença. A questão é que existia, não é? Era a forma vigente, forma gráfica vigente, e ele aparecia em muitas palavras, que são usuais. Então, linguiça, aguentar, frequente, consequente, 50, subsequente, não é? Iniquidade, equestre, enxágue, arguição, tudo com trema. E agora, nós nos livramos do trema. Não é? Para quem usava, isso pode ter sido um alívio, pode ter sido uma simplificação. Não é? Para quem não usava, não fez diferença nenhuma. Agora, para a nossa vida cotidiana, talvez não faça também, a não ser em casos, por exemplo, em que o acento, aliás, é essa a função do acento. Qual é a função do acento? É marcar o timbre da palavra. Marcar o timbre. Então, por exemplo, o trema às vezes tem alguma função, não é? Eu não sei, por exemplo, se eu devo pronunciar distinguir ou distinguir, não é? Extinguir ou extinguir, por exemplo. Então, o trema talvez ajudasse aí nesse caso, porque a grafia da palavra vai determinar como que eu pronuncio. A palavra distinguir, ela é sem trema. Então, quem pronunciava distinguir, por exemplo, estava, do ponto de vista da pronúncia, não é, da oralidade, incorrendo numa falha que é não seguir a grafia da palavra, porque ela não tinha naturalmente trema. E agora não tem mesmo. Então isso pode causar um desconforto. A pessoa não sabe, não é, como pronunciar. Ela quer pronunciar distinguir. Então ela vai no dicionário e não tem mais trema. E ela, será que é distinguir mesmo? Ou será que é distinguir? Será que é extinguir ou extinguir? Não tem mais trema, ela não sabe. De qualquer forma, é distinguir, é extinguir. Tá certo? A pronúncia correta dessas palavras. Então, o trema ele pode causar aí algum desconforto, mas o fato é que ele caiu. Essa é a primeira regra importante de acentuação. Não existe mais. A outra regra importante de acentuação é aquela que dá conta de alguns encontros vocálicos, os encontros abertos. Ei e oi. Ei, oi. Pois ei, oi, aí, mas é ei e oi. Bom, o que acontece? O problema do novo acordo é que e essa é uma das críticas que o acordo tem recebido bastante. Ele aparentemente não segue uma lógica da forma que nós gostaríamos que seguisse. Porque alguns linguistas têm colocado isso na imprensa de uma forma geral, dizendo o seguinte: se é para fazer uma simplificação, que se faça uma simplificação geral e não parcial. Muito menos uma simplificação, que às vezes, não é, as bases às vezes do acordo são omissas. Uma simplificação que às vezes acabam resultando numa complicação. É o caso desse acento, por exemplo. As palavras antes acentuadas, ideia, assembleia, hebreia, coreia, paranoico, jiboia, heróico, galileia, apoio, agora elas perdem o acento. Tudo bem,
teria problema quase nenhum, se simplesmente perdesse o acento. Só que eu devo eliminar o acento desses encontros vocálicos abertos de palavras paroxítonas, e não das outras palavras que contêm esse encontro vocálico aberto. Então, as palavras, não é, oxítonas, por exemplo, continuam acentuadas. Então, eu, por exemplo, acentuo chapéu, acentuo dói, acentuo herói, mas não acentuo heróico, porque heróico é paroxítona e herói é oxítona. Quer dizer, é uma aparente falta de lógica, porque eu devo acentuar alguns encontros, ei e oi, el, abertos, e outros eu não acentuo. Né? Então, se eu não sabia quais que eram acentuados, quais não eram acentuados, agora a situação complicou um pouquinho, porque eu tenho que saber, então, quando esse encontro aparece numa palavra paroxítona ou numa palavra oxítona. As oxítonas são acentuadas, as paroxítonas não. Então, eu acho que essa é uma regra do acordo que incide sobre muitas palavras do nosso dia a dia, mas que, quer dizer, não seguem uma lógica como nós gostaríamos que seguisse. Tem outro caso aqui que eu não vou nem comentar, porque são hiatos, I e U, não é? Tônicos, hiatos tônicos, mas eu também tenho aí um senão, que é só quando esse hiato vier depois de um ditongo. Complica um pouco a nossa situação. Porque assim, a palavra saída tem acento, continua. Saúde tem acento. Viúva também tem acento. Mas se esse I e esse U acentuado, não é, vierem depois de um ditongo, aí o acento cai. Então eu tenho que ficar olhando para a palavra e analisando quando o I e U tônico em posição de hiato vem depois de ditongo ou não. Complicado, não é? Tudo bem que as palavras que estão aí são quase nunca usadas, a não ser feiura, não é? Mas que não tinha acento, que tinha acento e agora não tem. Mas acho que não vai fazer muita diferença na vida de ninguém. Outras formas também que perderam o acento, não vou me ater a isso, que eram aquele U pronunciado, não é? Depois de G e Q, antes de E ou I, de averigue, apazigue, argue, que tinha acento e agora não tem mais. Então eu diria assim, ó, do ponto de vista da acentuação, o que interessa até agora são duas regras. Talvez o que interessa no seguinte sentido, de que nós usamos mais essas palavras. O trema, que não existe, esse é um caso importante. E aqueles encontros ei e oi, na posição, não é, de palavras paroxítonas. Terceira e última regra de acentuação que interessa, de todas esse monte de regra que eu estou passando aqui. Terceira e última. Quando eu tenho aqueles encontros vocálicos, não é, com letra dobrada, o e e. O a gente acentua, até agora, não é, acentuava. Com acento circunflexo. Vou, ou então os verbos conjugados na primeira pessoa do presente indicativo. Perdoa, mo, corô, co, não é, abençoou. Todos tinham acento circunflexo. Agora não tem mais. Assim como os dois es. Daqueles verbos conjugados na terceira pessoa do plural, não é? Verbo crer, dar, ler e ver. Então, creem, deem, leem, e os derivados, releem, revêm, tinham o circunflexo no e. Agora não tem mais. Então, essa é a terceira regrinha. O e o e perdem o acento circunflexo nas formas conjugadas ou nos substantivos. Não é? As outras formas continuam sendo acentuadas. Por exemplo, o verbo ter e o verbo vir, não é? Eles têm, eles vêm, com e só. Continua com acento circunflexo normalmente. Estou falando naqueles es que dobram. E são 4 os verbos em que o e é dobrado. Então eu diria assim, ó, no que diz respeito à acentuação, tirando tudo o que nós vimos, o que eu falei aqui en passant, a respeito das novas regras, interessam essas 3. Trema, o acento aberto é e oi, e essas formas do o e o e dobrado. Bom, agora eu quero falar rapidamente, até para eu poder abrir aí para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre aquilo que é mais... Eu não vou falar sobre nas formas dos acentos diferenciais. Como eu disse, é muita coisa. Tudo isso é sobre acento. O acento diferencial é engraçado. Vejam como
Vou falar sobre o hífen daqui a pouco. Vejam como a questão do acento diferencial acabou, em vez de simplificar, complicando. O que dizia a regra de acento diferencial? Era simples, ela dizia assim, ó, eu devo colocar acento diferencial em algumas palavras que são iguais, homógrafas, homófonas, ou grafadas iguais ou pronunciadas iguais. Homógrafas e ou homófonas. Bom, aí a gramática dava uma lista de palavras, não é? Por, ou então pode, não é? Ou então para, ou então forma, era assim. E aquelas formas antigas, não é? Pera, etc., pelo. Bom, e agora, o que fala o novo acordo? O novo acordo fala assim, primeiro, cai o acento de algumas formas diferenciais. Segundo, fica o acento de algumas formas diferenciais. Terceiro, o acento é facultativo em algumas formas diferenciais. Então, antes que a gente teria que decorar uma lista de algumas palavras que tinham acento diferencial, e eu decorava a lista e sabia que uma tem, outra não tem, agora eu tenho que saber quando não tem, quando tem e quando pode ter ou não. Então, por exemplo, para, não é? O que acontece? Não tem mais o acento, perdeu. Então, para do verbo parar, para de fazer isso, não tem acento. Ou eu dei um presente para você, também não tem. Então, tem que saber que esta e outras formas perderam acento. Por e por, não é? Então, o por verbo tem acento, obrigatoriamente, o por preposição não tem. Não é? Eu faço isso por você, não tem, então eu vou por este caminho, vou pôr alguma coisa na mesa, tem acento. Então, esse manteve. E forma e forma. Forma e forma é facultativo. Eu posso ou não colocar, mas na palavra forma, posso pôr o acento, eu posso tirar. Então, o acento diferencial complicou um pouquinho a situação, porque agora eu tenho que saber quando põe, quando não põe o acento, quando é facultativo, quando não é. Bom, então, como eu disse, o novo acordo ele nem sempre é alguma coisa pacífica, não é? Ele acaba não seguindo lá uma lógica muito correta. Agora o hífen. Eu diria que o hífen é o calcanhar de Aquiles desse novo acordo. É onde os problemas mais aparecem, onde as discussões, não é, estão presentes e é onde as bases apresentam as suas principais lacunas, tá certo? As suas principais omissões. Então é até difícil lidar um pouco com o hífen. E, aliás, as críticas que aparecem na imprensa a respeito do acordo, elas incidem quase sempre sobre a questão do hífen. Eu acho que nós vamos continuar algum tempo ainda sem saber completamente quando devemos usar o hífen, não é? E muitas vezes sem saber o porquê devemos ou não usá-lo. Tudo bem. Que ninguém fique, não é, frustrado com isso, porque eu falei aqui que historicamente esse é um problema que data do século XVI pelo menos, não é? E não é uma dificuldade contemporânea nossa. Bom, o hífen é assim. Na composição, duas palavras que formam uma palavra, não é? Formam um sentido só, que nós chamamos de sintagma, que são formas compostas. O acordo diz, eu devo eliminar o hífen de palavras compostas cuja noção de composição, em certa medida, se perdeu. As palavras são da base do acordo, base 15ª. Em certa medida, se perdeu. Bom, quando se perdeu? Não é? Em certa medida, para quem? Então, eu tenho lá, o acordo diz assim, antes eu escrevia paraquedas, ou paraquedismo, ou paraquedista, ou manda-chuva, tudo com hífen. Por quê? Quem fez, não é, escreveu a base do acordo, acha que nessas formas a noção de composição se perdeu. A gente entende como se fosse uma palavra só. Manda-chuva, eu não entendo o verbo mandar, mas a chuva, alguém que está mandando a chuva, não. Eu entendo como aquele que dá as ordens e, portanto, a palavra é manda-chuva. Então, eu tiro o hífen e fica como está aí. Paraquedas, paraquedismo, paraquedista, manda-chuva sem hífen. Ocorre que, por esta regra, as palavras para-choque, vejam que paraquedas perde o hífen. Para-choque ou para-lamas, não é? Ou para-brisa, roda viva, cabra cega, ferro velho, bate-boca, toca-fitas, guarda-chuva, ficam com hífen. O hífen permanece. E eram palavras que, teoricamente, deveriam perder o hífen, não é?
Por quê? Porque são palavras cuja noção de composição se perdeu. De fato, ninguém pensa num bate-boca, o verbo bater mais a boca, pensa só numa discussão, não é? Uma mesa redonda não precisa ser necessariamente uma mesa que seja redonda. Uma mesa redonda é uma discussão. Em geral, nem redonda ela é, tá certo? E assim por diante. Então, essa regra que deveria valer para todas as palavras que estão dentro desse grupo, valem para muito poucas palavras, não é? Então, é uma questão ainda em aberta no que compete ao hífen. Isso torna a situação um pouco mais grave quando eu vejo, por exemplo, que tem uma outra base do acordo que fala sobre essas palavras que são também compostos, mas cujo hífen permanece. Então temos várias: arco-íris, decreto-lei, médico, cirurgião, tenente, coronel. Eu diria o seguinte: se vocês olharem a lista aí, quase todas as palavras que são compostas com hífen ficaram com hífen. E algumas, como diz o acordo, que em certa medida a noção de composição se perdeu, essas perderam o hífen. Então dá para contar quase nos dedos, embora isso vá, não é, contra o que a base do acordo estabelece. Então está aí, palavras por composição. Eu tenho, por exemplo, outro caso curioso de palavras compostas. Vejam como o acordo é muitas vezes impreciso. E nós ainda vamos ter que discutir muito isso. Diz assim: eu elimino o hífen de algumas palavras compostas que são as chamadas locuções. Locução adverbial, locução adjetiva, locução substantiva. Por exemplo, café com leite. Era escrito com hífen. Quem não escrevia, não é, errava. Agora não erra mais, mas era escrito com hífen. Dia a dia, tinha a forma com, a forma sem, mas tinha uma forma escrita com hífen. E o acordo diz que eu não devo mais escrever café com leite com hífen, nem dia a dia com hífen. Tiro o acordo das locuções. Ótimo. Estaria tudo bem se o acordo não dissesse também que nestas formas que se seguem, água de colônia, que são locuções, não é? Com hífen, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, o Deus dará, queima-roupa, locução adverbial. Se ele não dissesse que o hífen aí fica, e ele de fato fica. São locuções em que o hífen se mantém. Em uma outra base do acordo, que não tem nada a ver com essa aqui, fala, por exemplo, que algumas outras formas ligadas à botânica e à zoologia, que são locuções com hífen, locuções, palavras compostas com hífen, também mantêm o hífen. Então está aí, ó, um monte. Abóbora menina, couve-flor, erva doce, feijão verde, mesma coisa. Aí o hífen a regra acaba incidindo em poucas palavras que perdem o hífen. Talvez tenha ficado até mais difícil, não é? Para a gente ter que agora saber em quais casos o hífen caiu e qual é a lógica que isso seguiu, porque aparentemente não tem lógica nenhuma. Esse último grupo, Cordeiro de Deus, extrema direita, ponto e vírgula, salta a regra, ponto de venda, tudo nada, checkmate, são outros casos que são locuções com hífen, deveria seguir essa regra, perder o hífen, e não perderam. E por enquanto não vão perder. Tá? São 3 grupos diferentes, na verdade, parecem que são iguais. Parecem que são iguais, mas são diferentes. O primeiro grupo que está aí nesse primeiro quadro são exceções que o acordo apresenta, literalmente. O segundo fazem parte de outra regra do acordo, outra base. E o último são palavras que não estão no acordo, mas vão se manter assim com hífen, não é, a despeito do acordo, portanto, fora da regra. Então, até agora, a gente está vendo que, no que diz respeito à composição, o acordo é omisso e falho. E no que diz respeito à derivação, também. Para encerrar essa questão do hífen, eu tenho assim, ó. Agora sim, uma regra que vale a pena a gente pensar nela e ela vai incidir em muitas palavras, eu vou usá-la bastante. Eu tenho um prefixo que termina com vogal e outro prefixo que termina com consoante, principalmente RS. Isso resulta em formas um pouco estranhas, causa um certo estranhamento. Contra-regra, extra-regular, antissemita, tudo com 2 R sem hífen, ok? Contra-regra, extra-regular, antissemita, com 2 S, ultrassonografia,
Ficam umas coisas estranhas, né? Cosseno, infrassom, contrassenso com 2 S's, ultrarromântico com 2 R's, minissérie com 2 S's, minissaia com 2 S's e assim por diante. Então esta, digamos assim, esta regra do hífen segue uma certa lógica de simplificação, pelo menos nós estamos salvos dela porque ela não tem exceção, aparentemente não tem exceção, então dá para lidar bem com essa regra. Não que as outras não valham, valem, mas apresenta muita controvérsia, não é? E muita omissão. Tudo bem. Nós temos uma outra que também, eu diria assim, a segunda regra do hífen, que também não deve causar problema, não deve causar muita discussão. É aquela que diz que quando eu tenho 2 vogais, uma do final do prefixo, outra começo da palavra, que são diferentes, eu junto as 2 formas e elimino o hífen. Então fica aí, ó. Extraescolar, autoaprendizado, contraindicado, intraocular, autoeducação, autoajuda, agroindustrial, antiaéreo, antieconômico, tudo junto sem hífen. Então é uma regra fácil também, não apresenta aparentemente nenhuma contradição e o melhor de tudo, não apresenta exceção. Mas para quem acha que a questão do hífen, o acordo previa só a simplificação e por simplificação nós entendemos a eliminação do hífen, então tem uma surpresa, que é o seguinte: o acordo não prevê só a simplificação pela eliminação, ele prevê também a inclusão do hífen em algumas formas. Como se não bastassem essas omissões, não é? Essas lacunas, o acordo prevê a inclusão do hífen. Então acho que aqui não simplificou, complicou. São essas formas em que eu tenho 2 vogais iguais, certo? Na mesma palavra, que eram escritas sem hífen, alguns escreviam com hífen, mas eram sem hífen, e agora elas recebem obrigatoriamente o hífen. Então, anti-inflacionário, arqui-inimigo, auto-ônibus, micro-organismo, não é? Micro-ondas, contra-ataque, pseudo-organizado. O hífen separa os encontros vocálicos, o, a, i, são separados por hífen. Então é uma regra que incluiu o hífen e, portanto, não simplificou nada, não é? Quer dizer, tem várias regras nas bases que eliminam o hífen, e algumas nem eliminam como nós gostaríamos que eliminasse, e ainda por cima vem uma que coloca o hífen. Então parece que a lógica aí foi falha. Não bastasse isso, vejam as formas que estão no quadro, que são formas em que eu tenho os encontros vocálicos iguais, sem hífen. Ou seja, não estão de acordo com a regra. Porque cooptar, coordenar, cooperar, ou então preencher, pré-estabelecer, ou reerguer, reembolsar, reeleger, pelo acordo eu deveria então colocar o hífen, seguindo a lógica. Da mesma forma que naquelas 2 primeiras regrinhas do hífen, eu deveria tirar o hífen daquelas formas. Não é? Para-raio, para-brisa, mesa redonda, deveria tirar o hífen. Não tira. E aqui eu deveria colocar o hífen pela regra. Não coloca. Então fica um pouco difícil às vezes saber quando o hífen cai, quando o hífen entra. E a gente, por isso que eu falo, não é? A nossa tradição histórica dos acordos não serem respeitados, elas vêm muito dessa falta de lógica que nós temos aí. Bom, uma outra regra, na verdade, aqui eu resumi várias regras numa só. A base do acordo fala bastante sobre os encontros entre consoantes e diz de uma forma geral que quando eu tenho consoante mais consoante eu devo manter o hífen. Como está aí, ó. Hiperreativo, interrelacionar, superconsistente, ou então com o prefixo pan, pan-africano, pan-mágico, pan-negritude, ou além, além-mar, ou ex-diretor, tudo com hífen. Uma maravilha, porque aí a gente não precisa tirar hífen de nada. O vice, o pós, o pré, fica com hífen. Pré-escolar, pré-natal. Agora, os quadros abaixo indicam as formas em que eu não tenho hífen e, portanto, não estão de acordo com o que dizem as bases. Sublocar, sublinhar, subdistinguir é a questão do prefixo sub. Não é? Ou correlacionar, cogerente, codemandar, sempre o prefixo com uma consoante. Refazer, recondicionar,
sem hífen. Isso são formas usuais, certo? Mas estão contra o que diz o acordo. Embaixo também circunescolar, circunambiente, ex-aluno, pré-escolar. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o hífen realmente continua sendo o grande problema do acordo. Porque as bases, como eu disse, são omissas, não é? Elas não seguem uma lógica da simplificação nem da unificação, e por isso nós estamos ainda vendo na imprensa, de uma forma geral, que a briga é longa, continua, e parece que, por enquanto, não temos ainda um consenso. Aqui tudo bem, fica fácil, não é? Palavras são derivadas, são formas derivadas que começam com H. O segundo elemento começa com H. Não teríamos problema nenhum, por exemplo, se não aparecesse no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o novo vocabulário da academia, formas, por exemplo, como, por exemplo, subhumano. Subhumano, beleza, é o hífen H, não é? E como é que aparece no vocabulário da academia brasileira? Subhumano sem hífen, sem H. Então já coloca sob suspeita essa forma. Co-herdeiro, co-hífen H. Ótimo. Seria assim mesmo, que a palavra começa com H, e a base do acordo diz que todas as palavras que começam com H, elas devem ter o hífen. Co-herdeiro aparece, por incrível que pareça, no vocabulário da academia, co-herdeiro, sem hífen e sem H, escrito tudo junto. Então, além de ser uma forma absolutamente fora da tradição gráfica da língua portuguesa, essas duas formas, subhumano e co-herdeiro, elas vão contra o que o acordo prevê. Eu nem coloquei aqui como exceção, deveria ter colocado. Bom, eu vou fechar aqui. Letras mudas é uma briga que está mais em Portugal do que no Brasil. As consoantes mudas não pronunciadas, não é? Essa forma muda não pronunciada, parece um atentado à lógica mais rasteira, mas é isso mesmo. Muda não pronunciada ou não articulada, melhor a linguística prefere assim, são aquelas que são escritas, mas não são pronunciadas. Então, o português lê ação, batizar direto, embora escreva ação, baptizar directo. Essas devem cair pelo novo acordo. Mas aquelas que são escritas e pronunciadas ficam como formas facultativas. Tá certo? Qual é o incômodo que causa em Portugal essa regra? Porque os portugueses não aceitam absolutamente a eliminação das consoantes mudas não pronunciadas. Porque graficamente isso está ligado à identidade da língua portuguesa em Portugal. Então eles não aceitam escrever essas palavras sem essas formas, sem essas consoantes mudas. E aí acham que isso descaracteriza a língua. Não é novidade isso naquela história da ortografia, não é novidade. Por exemplo, no começo do século, alguns autores, alguns intelectuais, eles se recusavam a usar a nova ortografia porque achavam que isso atingiria a própria identidade da língua. Eu lembro, por exemplo, um texto do Euclides da Cunha em que ele dizia que ele absolutamente é contra escrever a palavra fantasma sem PH, porque para ele fantasma sem PH não assusta ninguém. Então ele dizia que vai continuar escrevendo com PH. Não é? José Saramago agora já deu uma declaração na imprensa dizendo que vai escrever todas essas formas como ele está acostumado a escrever e, portanto, não vai mudar nada. Grafia de derivados, não vou falar, mas eu quero só terminar então essa exposição. Tem aqui essas formas, não é? Diz assim: variação na conjugação dos verbos terminados em IA, IAR, provenientes de substantivos terminados em IU. Por exemplo, negocio de negócio, premio de prêmio. Então, pode-se usar, pelo acordo, negocio ou negoceio. A forma ou premio ou premeio. Tá certo? São formas abonadas pelo acordo, sem incorrer em erro. Pode usar sem problema, embora fique estranho, e se você fala isso, alguém certamente vai achar que você desconhece a língua, não é? É um ignorante, fala premeio, não é? Fala noticeio. Agora,
Não em outras... Essas outras formas deveriam estar dentro do acordo, dentro dessa regra. O calunio, por exemplo, deveria também poder usar o caluneio. E o conferenceio. Por quê? Porque o acordo diz que são verbos terminados em iar. Tudo bem. Caluniar, conferenciar, compendiar, influenciar terminam em iar. E provenientes de substantivos que terminam em ia e io. Esses são provenientes de calúnia, de conferência, de compêndio. Então deveria ser compendeio, conferenceio, caluneio. Alguém fala, mas é estranho, né? Fica esquisito. Fica mesmo. Tão esquisito quanto negocio e premeio, que o acordo aceita numa boa e pede para a gente usar também. Vou terminar a minha exposição e abrir aqui para a pergunta de vocês. Eu quero só mostrar o seguinte. Alguém pode dizer assim, bom, então como é que eu me viro diante desse caos que permanece? Não é? Sempre dão sugestões na plateia dizendo o seguinte, basta consultar os dicionários. Perfeito. Então eu fui consultá-los. Eu peguei 3 dicionários reformados, editados no final do ano passado, já de acordo com o novo acordo. Esses que estão em vermelho, que são o dicionário Aurélio, reformado, Oais, reformado, Universal, que é da editora do Porto, de Portugal. Porque eu não fiquei satisfeito com o dicionário brasileiro, eu falei, não deve ser muito bom, será que de Portugal é melhor? Aí eu fui consultá-lo. Então, você pega a palavra paraquedas no Aurélio, todos reformados, hein? De acordo com o novo acordo. É escrito, Aurélio, Oais, Universal. Paraquedas, junto, separado. Aliás, no português, separado sem hífen. Manda-chuva, separado, junto, separado. Para-choque, separado. Aí, tudo bem. Passou. Reeleger, separado, junto, separado. Erguer, separado, junto, separado. Reembolsar também. Bem feito. Separado, junto, separado. Subrepetício, junto, separado, junto. Então, quer dizer, são dicionários reformados de acordo com o acordo. E você vai consultá-los e encontra essas formas que não aliviam em nada. Quer dizer, o acordo já não é muito claro, as bases são omissas, não é? Precárias. O dicionário, que é um referencial linguístico, que você consulta para tirar dúvida, apresenta essas diferenças, e são todos reformados. Aí você fala, então, para quem que eu vou socorrer? Não tem, não é? Não dá para me socorrer com ninguém. O que a imprensa, as editoras, não é? Todo mundo fez? Todo mundo esperou a publicação do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Porque o vocabulário ortográfico, editado há mais ou menos um mês pela Academia Brasileira de Letras, foi aquele que ficou, não é, incumbido de dar a solução final para as formas duvidosas. Porque, afinal de contas, não é, ele foi o acordo foi idealizado na academia e o vocabulário ortográfico, aliás, não é um dicionário. Ele não vem com a explicação das palavras, vem com as listas de palavras só. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. A intenção única e exclusiva é dizer como as palavras são grafadas, por isso que é um vocabulário ortográfico. Então todo mundo esperou a publicação do vocabulário ortográfico, que saiu agora, e finalmente nós ficamos aliviados com o fato de termos o vocabulário ortográfico. Vejam o que aparece no vocabulário ortográfico. Palavra buganvília, por exemplo, que no acordo aparece de 3 formas, no dicionário de uma forma só. Subhumano e subhumanidade, que no acordo diz para colocar com hífen, no vocabulário aparece sem hífen. Nova lagiense, que deveria ser assim no acordo, no vocabulário aparece nova jalense. São formas errôneas do vocabulário. Singapura com S, singapurense com C. Coa, sem acento, coa com acento. Coerdeiro deveria ser assim, pelo acordo aparece coerdeiro, sem hífen, sem H. Sotopor, até que aparece certo no vocabulário, mas depois aparece sotoposto, errado. Pré-requisito aparece junto com 2 R, está errado. Pré-rebater aparece junto com 2 R, está errado. Bi-hebdomadário aparece com hífen, depois do bi está errado. Seixa e seixal aparece com C, também está errado. Outras formas, por exemplo, torriense aparece, torrense está errado, e assim por diante. Então, o vocabulário também não ajudou em nada, não nos socorreu.
não é? Talvez isso se deva ao fato de a ortografia ser tão instável quanto o próprio ser humano. Tem a palavra aí do Fernando Pessoa, a frase que ele dizia: a ortografia também é gente. A instabilidade talvez se deva ao fato de, não é, o ser humano ser instável e a ortografia, que também é gente, então acho que ela é instável também. Agora eu vou então abrir para a palavra, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vamos abrir agora para algumas questões. É só levantar a mão e deverá ter aí um microfone à disposição. Por favor, aqui é Nelson Rebelo Júnior, advogado. Eu penso bastante na questão do trema, porque parece que isso vai criar muito prejuízo, porque eu vejo isso mais como o trema, como uma forma de se saber qual o som que é usado, pelo menos no Brasil. Então, fico muito preocupado, porque eu acho que vai fazer muita falta mesmo. Agora, fora isso, então eu creio que vai ser modificado. Fora isso, eu penso e pergunto se não há, em toda essa questão, uma discussão sobre direitos autorais, porque uma vez eu vi algo no sentido de que quem tem direitos autorais de uma obra no português do Brasil, para Portugal precisa outra autorização. Isso que eu pergunto. E mais ainda, não sei se eu devo acrescentar, é que me parece que o Brasil, de colônia, nós sabemos que não é mais, então ele superou Portugal, essa que é a verdade. Superou, então o Brasil tem que liderar a questão do português e simplesmente ele deveria ficar mais, vamos dizer assim, na posição dele como líder e deixar que os outros países se adaptem. E vem mais uma questão ainda que eu sou obrigado a acrescentar, que eu penso, o número de vocábulos que são acrescentados ao português em todas essas colônias, sem dizer os pontos do Brasil onde já há muita diferença, vão tornar o português o dicionário vai ser um alfarrábio praticamente inútil, ou pelo menos que vai mais atrapalhar. Não sei se eu contribuo com isso, mas são as preocupações que eu tenho. E outras teria, mas não posso monopolizar. Eu agradeço muito. E dou parabéns, porque esta quarta que eu estou assistindo, sem a palestra sobre português, sem demérito das demais, esta, sem dúvida, é a que mais está trazendo conhecimento, porque o senhor foi de uma forma muito mais profunda. E isso para mim, pessoalmente, não sei os outros, me agrada muito essa profundidade que o senhor atingiu nessa análise do português. Ok, eu agradeço o elogio, fico lisonjeado. Quero fazer um comentário, então, sobre as suas colocações. Quer dizer, há muito argumento favorável e contrário à questão do novo acordo, não é? Principalmente em Portugal. Eu tenho alguns livros, por exemplo, eu me preocupo muito com isso, procuro estar sempre atento ao que é lançado em Portugal também. Tem verdadeiras antologias com textos críticos contrários, não é? Fundaram até uma organização contra o novo acordo, legalizada, institucionalizada, publicam muito sobre isso. Então, o que eles dizem? Os que são favoráveis ao acordo dizem que, por exemplo, entre outras coisas, ficaria mais fácil o trânsito de livros, não é? O intercâmbio de livros entre Portugal e Brasil. A questão, os que são contrários ao novo acordo dizem que isso é uma falácia, porque nunca houve impedimento, não é, desse intercâmbio, porque a gente lê hoje em dia livros portugueses sem problema nenhum, e isso não impede a compreensão da língua portuguesa. Então seria um argumento falacioso nesse sentido. Tem outros argumentos favoráveis, dizem, por exemplo, que para efeito de relações internacionais é bom que a língua portuguesa tivesse só uma grafia, uma ortografia. A gente sabe que isso nunca impediu, não é? Também o intercâmbio, não é? A relação internacional do país em razão de termos duas ortografias. Não é isso, não é a ortografia que faz com que uma língua tenha ou não um peso político muito grande. É uma questão de política linguística que é diferente, não é? Não é fazendo uma reforma de alguns poucos elementos de ortografia que o português vai se tornar uma língua forte internacionalmente. A questão passa por outra ideia, quer dizer, o prestígio do inglês, do francês, que já teve, etc., foi por outros motivos, não exatamente pela ortografia da língua. Então, são justificativas falaciosas. O senhor tinha falado mais alguma coisa que eu queria comentar? É sobre o hífen...
Sobre o trema. O trema eu também, eu lamento, não é? O trema ter saído, porque eu usava mais por birra, na verdade, não é? Porque ninguém usava muito, então insistia em colocar no cheque 50, por exemplo. Às vezes a pessoa olhava e falava, colocou 50, escreveu errado, né? Colocou trema. Falei, não, tem o trema. Eu coloco exatamente só porque ele tem, então agora não tem mais, não dá nem para fazer mais isso. É uma ocasião de certos erros serem cortados, serem evitados. Porque a gente precisa ser corrigido. Só quer dizer uma coisa, eu sempre achava horrível alguém viu uma pessoa na televisão, que eu percebi que tinha muita cultura, ele falou inexorável. Eu, na hora, pensei, mas como? Fulano, tanta cultura, vai falar um negócio inexorável e tal. Eu cismei, de repente, no dia seguinte, pensei, mas o cara tem tanta cultura, quero ver, vai ver que eu que estou errado. Fui ver no Aurélio, que sempre tem muito bem colocada a pronúncia, eu vi que é inexorável. E todo mundo está errando, então é hora de se acertar também. Tudo isso. Mas o trema me deixa mesmo preocupado, porque quem quiser saber uma pronúncia, ele vai no dicionário, não vai encontrar, e as palavras vão começar a ficar divididas, divisões que não havia de pronúncia vão aparecer. Agora, é isso mais que eu penso. Eu acho que a grafia é importante por isso. Por exemplo, a questão de if, antigamente escrevia-se sublinhar, não é? Com hífen. Numa grafia arcaica, sublinhar e sublocar também. Agora caiu o hífen, e aí a gente vê o quê? Que há uma instabilidade na pronúncia também, porque hoje em dia ninguém fala sublinhar. As pessoas falam sublinhar, tudo junto. Mas, em compensação, ninguém fala sublocar. Fala sublocar. Então, quer dizer, deveria haver aí, não é, um hífen ou não, que seguisse mais de perto a pronúncia correta, que é dada como correta pela gramática. Então aí fica essa instabilidade. Algumas palavras mudam de sublinhar, passou a sublinhar, outras permaneceram de sublocar, continua sublocar. Então a grafia interfere sim na pronúncia, é o caso do trema, por exemplo. Alguém mais? Na verdade, aí nem entra muito na regra do acento diferencial. Mas o que acontece? O está é acentuado, não é? E o esta não tem acento. Nunca teve e continua sem. Não é? Porque o acento diferencial se dá por mudança de timbre, não é? E não de localização do acento. Não é? O esta é paroxítono, o timbre cai na segunda sílaba, e o está cai na primeira sílaba. Portanto, não entra no acento diferencial. Mas, tem razão, é diferente. Esta sem acento, está com acento. E aí a regra não muda nada, o acordo não muda nada. Boa noite. Minha pergunta não é exatamente sobre o acordo, mas é uma discussão que existe hoje a respeito de uma palavra que, por incrível que pareça, não deveria levantar nenhum tipo de discussão agressiva ou que lembrasse guerra. Muito pelo contrário, que fosse uma coisa zen, que é a palavra yoga. E a partir daí eu queria fazer uma pergunta. Nos anos 60, quando a yoga veio para o Brasil, era comum se chamar yoga de yoga. Certo. Aí se adaptou a essa forma, usando o a yoga. Tanto é que tem uma música famosa nos anos 60, que diz, meu fumo, minha yoga. Mais tarde, se descobriu, através de um estudo, que na verdade na Índia você tem duas pronúncias para a palavra yoga. O yoga e a yoga. Você tem as duas usando o artigo o ou a. Mais tarde, outras pessoas que foram estudar na Índia e trouxeram a yoga para o Brasil, começaram a usar o yoga e colocar um acento em cima do o. Isso parece uma brincadeira, mas se tornou um assunto sério. Tanto é que existe uma discussão a respeito disso. E a pergunta que eu faço, qual é o critério para ser utilizado nesse caso? A palavra, quando veio ao Brasil, que foi o critério, a gente usaria o critério que ela foi utilizada comumente, ou seja, quando as pessoas começaram a utilizar no dia a dia, ou a palavra no sânscrito, que na verdade é a origem dela, seria yoga.
qual é o critério utilizado? O critério da origem da palavra ou o critério do uso de uma palavra estrangeira, como a yoga ou a yoga? Bom, o que os linguistas dizem, a gramática também, na verdade são duas coisas diferentes. Primeiro, na verdade, o que prevaleceu no acordo, não é? Essas formas que eu digo que são contra as bases do acordo, as justificativas feitas pela academia, pelo Evanildo Bechara, por exemplo, que aliás está num dos livros aqui que eu organizei, ele diz, o que deve se levar em conta é a tradição da palavra. Não é? A palavra realmente entra como yoga. Eu lembro de ter lido há algum tempo atrás uma crônica em que o cronista dizia que falar yoga é um pouco pedante, não é? Porque parece uma... Mas primeiro é a tradição. Essa é a questão, é um critério. Então a academia usou muito esse critério para escrever palavras que vão absolutamente contra as regras do acordo. Aí na imprensa criticava-se isso e falava assim, mas a gente tem que manter em alguns casos as formas tradicionais, porque eles caracterizam a língua, tem a questão da identidade. Enfim, é um argumento usado. O outro é o seguinte, quando uma palavra é aclimatada, ela passa a receber, digamos assim, o tratamento do que acontece em português. Não é? Então ela deve obedecer a pronúncia portuguesa, deve obedecer às regras ortográficas e de acentuação do português. Então, a não ser que a palavra entre como um estrangeirismo na língua, não é? Chamado neologismo por estrangeirismo, quando ela não é aclimatada, e aí ela segue a pronúncia, na medida do possível, do que é na sua língua original. Então, no caso do yoga, a meu ver, deveria se continuar, dizendo yoga, tanto pela tradição, como pelo fato de ser uma palavra que não, até onde eu sei, ninguém a utiliza, não é? Sabendo como ela é no sânscrito e, portanto, procurando reproduzi-la de acordo com o sânscrito. Não é? Em geral, a nossa tendência é aportuguesar as palavras. E esse é um critério que a gramática usa bastante. Professor, boa noite. Obrigado pela exposição. A minha dúvida, aliás, minha colocação também, era com relação se, dentro de seus estudos, existem outros países de outras línguas que utilizam essas espécies de acordo para tornar comum a maneira como se escreve as palavras, ou isso é prioridade do português? E até que ponto esses acordos modificam as características antropológicas das respectivas culturas? Então, primeiro, há alguns idiomas que propõem reforma ortográfica. A Alemanha propôs uma em 89, causou muita polêmica e, enfim, a reforma da ortografia sempre é polêmica, embora a gente ache, e de fato, a ortografia seja um aspecto menor da gramática, digamos assim, em relação à morfologia, sintaxe, organização do texto, coerência e coesão do texto, embora a ortografia seja um aspecto relativamente menor, ela causa muita polêmica, muita discussão. Então, em alguns idiomas, essas reformas foram propostas. Em outros, não é? O idioma francês, por exemplo, ele tem uma ortografia que é medieval. Inclusive, é um problema, não é, de alfabetização na escola da grafia, porque ela quase nunca corresponde ao que se fala, tá certo? Ela tem muita coisa que é de uma tradição muito antiga. Então, em alguns casos, sim, há propostas, em outros, não. Mas eu acho, até onde eu sei, não há nenhuma língua, pelo menos das conhecidas ocidentais, em que houve tanta proposta de reforma ortográfica. Não é? Eu busco resgatar isso historicamente e tal. São muitas propostas. E vejam, essas que eu falei no século XX, por exemplo, são aquelas em que houve a tentativa de unificação, que foram legais. Outras propostas extraoficiais, por exemplo, surgiram ao longo desse século, até agora surgem, e então, realmente, no português isso tem uma frequência muito grande. Agora, se atinge, não é, digamos assim, você falou antropologicamente, se atinge a cultura, se atinge a identidade, alguns acham que sim, outros acham que não. Eu diria o seguinte, a meu ver, nem atinge muito. Causa certo estranhamento, não é? Agora eu tenho que escrever algumas palavras, por exemplo, ultrarromântico com 2 R's, ou então contrassenso com 2 S's. Eu tiro algum hífen, coloco o hífen em micro-ondas. Não sei, não me causa nenhum desconforto muito grande, eu não perco o sono por isso, não é? Mas
para alguns que são contrários ao acordo, isso incide muito sobre a própria identidade da língua e identidade da nação. Então, por exemplo, Portugal. Portugal é muito contra isso, eu já falei, porque eles acham que não deve se alterar a ortografia. Essa é uma questão. Segunda, que o senhor tinha dito antes, quer dizer, eles estão muito mais... são muito mais avessos a esse acordo, porque, primeiro, eles acham que o Portugal teve que ceder mais, não é, no acordo. De fato, o acordo incide em 1,6% do léxico português e 0,5% do léxico brasileiro. Então, eles cederam muito mais. Segundo, eles acham que, tradicionalmente, historicamente, eles são os donos da língua. Então, o Brasil não deveria, porque a proposta foi brasileira, nem propor o acordo e nem propor um acordo que modificasse tanto a ortografia deles, não é? Então, eles são absolutamente avessos ao acordo por razões históricas, antropológicas, não é? Ideológicas, e a discussão lá é muito mais fervorosa do que aqui. E dentro disso, professor, o que leva uma língua a se tornar independente, ter suas próprias características, além da ortografia, para no futuro termos alguma coisa como língua brasileira, se é que isso é possível? Você tocou numa questão. Uma das minhas pesquisas, além de eu pesquisar bastante ortografia, eu faço parte de um grupo de estudos na PUC, em que nós estudamos o que se chama historiografia literária, historiografia linguística. E um dos recortes, e eu sou exatamente responsável por esse recorte, é verificar como que, ideologicamente, historicamente, linguisticamente, surgiam as propostas no Brasil da constituição de uma língua brasileira. Então, posso garantir para você que a discussão é antiga, não é? E também não se chegou a um consenso. Quer dizer, o que faz de uma língua independente? Por exemplo, em que medida o que se fala aqui no Brasil não é o português, não é? E o que caracteriza uma língua? É uma discussão que não tem fim, eu nem vou entrar em muitos detalhes, mas eu posso dizer para você que há vários elementos que tornam uma língua independente, portanto, um idioma autônomo. Por enquanto, por mais diferenças que tenhamos entre o português de Portugal, que é chamado português europeu, tecnicamente, e o português brasileiro, por mais diferenças que tenhamos, ainda falamos a mesma língua, tá certo? As diferenças, o que basicamente, em primeiro lugar, faz a diferença de uma língua é o aspecto sintático. Não é o morfológico, não é o lexical, não é o fonológico, o sotaque, tá certo? E nem é o ortográfico, é o sintático. Tanto é que, não é, eu digo, sei lá, o boy estava no hall, não é, do parque, por exemplo, quase tudo em inglês, não é? E ninguém vai me dizer que é uma palavra em inglês, uma frase em inglês, é uma frase portuguesa. Então, tem quase todas as palavras em inglês, mas é língua portuguesa. Portanto, não é a morfologia, não é o léxico, não é a ortografia. É a sintaxe, basicamente, da língua que faz um idioma independente. E, por enquanto, a nossa sintaxe é rigorosamente igual àquela que se usa em Portugal, com exceção da colocação pronominal, que é uma discussão secular. Nós queremos colocar o pronome num lugar da frase, eles querem outro, e fica essa briga que não termina nunca. Precisa ver que a língua portuguesa é uma língua muito rica. Uhum. Nós temos, por exemplo, ainda agora à noite eu estava estudando duas palavras, promulgar, são palavras jurídicas, mas tem tanto significado enorme para isso. Uhum. E eu pergunto, na Inglaterra se fala o mesmo inglês que se fala nos Estados Unidos? Também não. Uhum. Os termos, a gíria, as modificações são enormes. Por exemplo, o senhor deve ter melhor conhecimento do que eu. Onde melhor se fala o português é em Belém do Pará. Uhum. Segundo consta. Em São Luís do Maranhão também. Não sei se o senhor tapa. Eu há tempos, quando visitei Portugal, uma coisa que me chamou a atenção é uma curiosidade. Passava um carro, nós chamamos a Brasília. O carro, o Brasília, a marca. Eles diziam o Brasília. Eu fiquei pensando, por que o Brasília?
é que o substantivo é o carro. Masculino. O adjetivo é exatamente Brasília. O carro, Brasília. Eles continuam. Eliminam a palavra carro e ficam o Brasília. Eu e nós aqui chamamos a Brasília, que também com muita propriedade, porque, vamos assim dizer, tornamos a palavra substantivo. Exatamente. Certo. Quando é um adjetivo. Uma outra palavra em curiosidade, nós chamamos a marca Varig. Eles chamam Varig. Certo. Exatamente. Isto eu quis dizer e alertar que uma língua é uma ciência humana. E de lugar para lugar varia a sua posição. Não varia aquilo que o senhor acabou de falar, que é a parte gramatical. A parte gramatical, dentro da sintaxe, tem que ser aquilo que é determinado. Mas não. E eles lá têm como origem da língua portuguesa em Portugal. Eu sei, eu tenho lido através do Correio da Manhã, a origem do acordo ortográfico. É uma maneira de vaidade, uma maneira de ser, uma maneira que a gente tem que também respeitar essa pessoa. Embora eu não concordo com muitas coisas que eles dizem lá. Certo, doutor? Certo. Eu acho que o senhor tem razão. Quer dizer, a língua realmente, ela sofre influência do tempo, sofre influência, não é, das culturas, e ela vai estar em constante transformação. Quer dizer, qual é o papel da gramática? Não é? Tecnicamente falando, a gramática tenta regrar, tenta colocar a língua numa camisa de força. Não consegue porque a língua vai se evoluindo e de épocas para épocas, de tempos em tempos, a gramática vai se modificando. A ortografia é a mesma coisa. Agora, se nós vamos propor uma reforma ortográfica cada vez que a língua sofre uma modificação, e ela sofre de geração para geração, então a gente vai ter uma reforma ortográfica a cada geração. Eu acho que deveria, ou então propõe que há uma simplificação geral, então para facilitar a vida das pessoas, ou deixa a língua como está. Eu não vejo muito sentido nessa reforma que foi feita com dois propósitos ideológicos, não é? Pelo menos dois argumentos: simplificação e unificação. Não simplifica, em alguns casos até complica, tá certo? E não unifica, porque tem muitas formas facultativas e, portanto, eu posso usar assim ou assado aqui e lá e fica a mesma coisa. Então, eu acho que é um acordo que não cumpre os seus principais objetivos, mas, pelo jeito, por enquanto, ele está legalmente instituído. Gostemos ou não, vamos, por enquanto, ter que segui-lo. A Comissão de Desenvolvimento Acadêmico agradece a palestra, a excelente palestra do professor Maurício, e nessa ocasião oferece o certificado que nós emitimos a todos os nossos palestrantes. Muito obrigado, professor. Agradeço pela sua presença. Obrigado. Agradeço a presença de todos, o meu muito obrigado.